Até que ponto vai a arrogância, o ego inflado de uma pessoa para que ela consiga praticamente jogar fora tudo aquilo que ela conquistou? Fala nação, eu sou Venâncio Costa, diretamente aqui do canal A Voz da Nação, e esse é um vídeo para falar sobre tudo o que está acontecendo em relação ao caso Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. Uma história que foi construída de uma forma bonita, importante, fazendo nome na história do clube e que está a ponto de ir por água abaixo tudo que foi construído por conta de atitudes, no mínimo, não condizentes com o futebol apresentado em 2019, talvez em 2020, 2021 e 2022. Teria sim a oportunidade de fechar o ciclo dele e encerrar essa história de uma forma muito diferente. Principalmente colocando o nome dele no Hall da Fama do Flamengo de uma forma muito melhor do que está sendo agora. Fica cada vez mais claro que ele está se colocando à frente da instituição. E o pior, jogando tudo o que está acontecendo para a torcida, colocando a torcida, a instituição e principalmente o nome do Flamengo em xeque. Não está certo. Eu não apoio esse tipo de coisa. Se você também está insatisfeito, escreve aqui nos comentários o que você acha sobre isso tudo. Vale a pena idolatrar? Vale a pena dar importância de tudo que ele fez, esquecendo todas as besteiras apontadas no decorrer dessa carreira atuando pelo Flamengo? Sinceramente, é com muita tristeza que eu faço esse vídeo hoje, porque a gente poderia estar falando aqui de um jogador que sim, foi importante para o Flamengo, mas que poderia ter tido uma história muito mais bonita, muito mais feliz e principalmente ser lembrado eternamente por todas as conquistas que ele teve, que ele nos proporcionou. O que não é o caso. Finaliza uma história agora de uma forma polêmica e, na minha opinião, patética, com tudo que vem acontecendo. As informações que a gente vem recebendo no decorrer do dia nos traz a uma reflexão, principalmente, de quem realmente a gente deve tratar como ídolo. Será que esse é o ídolo que todo torcedor rubro-negro quer para o seu time? Nós temos um ídolo no time. Nós temos uma história linda, construída por um fenômeno, um jogador fantástico, principalmente na década de 80, que todos nós conhecemos como Zico, Arthur Antunes Coimbra. E falamos dele com orgulho. Reconhecemos a carreira dele com orgulho, principalmente o que ele fez pela instituição Flamengo. Sempre colocando a instituição em primeiro plano. E é isso que nós esperamos de um ídolo, que entende a importância do clube, a importância da instituição, sobretudo do nome Flamengo, mas principalmente a importância da torcida, que o consagrou, que o projetou, que o apoiou e que o idolatra até hoje. São tantas histórias que nós podemos falar sobre o Zico, e todas que nós conhecemos, que nos enche de orgulho. Tantos outros jogadores que por aqui passaram e têm seu nome gravado na história.
porque deram importância à instituição, deram importância à torcida. Poderia ser assim agora também, com o senhor Gabriel Barbosa. Mas ele fez questão de que a história fosse diferente. Nunca uma música fez tanto sentido quanto a que ele mais cantou com a torcida do Flamengo. Afinal, quando todos desacreditavam nele, todos achavam que a história dele já estava findada no Flamengo, já não tinha mais o que trazer para a carreira dele na história do Flamengo, uma pessoa o apoiou. Uma pessoa o deu a mão. O Felipe Luiz fez isso. Abraçou ele e disse que contava com ele e que lutaria por ele até o fim. Mas pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. As histórias que ouvimos no decorrer do dia, como eu falei agora há pouco, apontam que houve uma discussão no intervalo do jogo da final, do último jogo, no último domingo, em que o Felipe Luiz informou que ia substituí-lo e ele, insatisfeito com a situação, proferiu algumas palavras ao próprio Felipe, podendo ter gerado um racha dentro do elenco, inclusive coisas que foram vistas em alguns vídeos trazidos pela mídia, principalmente dentro do elenco. Eu não sei se vocês viram todos os vídeos, e é importante que vejam todos os vídeos que estão circulando na internet, a insatisfação do Gerson conversando com o Felipe Luiz na comemoração do gol. Vocês repararam o que o Gerson falou para ele? E o Felipe Luiz, como verdadeiro líder, falou: esquece, já foi. Eu sei, você tá certo. Mas vamos jogar até o fim. Vocês não perceberam o que aconteceu ali, não? Ficou claro que havia um racha ali dentro. O Flamengo, através da internet também, da rede vizinha, postou um vídeo da comemoração do gol vista de dentro do banco de reservas do Flamengo. E ali, mais uma vez, ficou claro que havia uma insatisfação. Na hora da comemoração, se você reparar bem, dá para ver isso. Os jogadores correndo para comemorar e ele chegando bem depois da comemoração, inclusive passando pelo Felipe Luiz, e deu para ver a cara de decepção que o Felipe Luiz estava naquele momento. A história poderia ter sido diferente. Uma torcida que sempre o apoiou, um clube que deu todas as oportunidades a ele, mesmo quando não deveria, apoiou inclusive nas besteiras que ele fez, em todas as histórias que ele trouxe como adversidade, e mesmo assim ele preferiu agir como agiu, deixando para que a torcida decidisse por ele, pela gestão, que tipo de veredicto daríamos. Essa não é a postura de um ídolo. E pior, depois vira público, publicando em sua rede social, de que iria assistir o jogo, depois de ter sido anunciado o afastamento dele e a não utilização no jogo desta quarta-feira contra o próprio Atlético Mineiro, no Maracanã. E o Flamengo postou isso, dizendo que a atitude era também para preservar o elenco, a atmosfera do elenco e o bem-estar do mesmo. Ficou claro ali
que existe, sim, uma insatisfação por parte do elenco. O elenco rachou. E fica mais claro ainda que as atitudes que ele vem tomando não são as mais corretas. Ao dizer que estará na arquibancada para torcer junto com o Flamengo, dizer que estará à disposição do Flamengo até o final do seu contrato, mas principalmente aqui eu quero que vocês entendam esse detalhe, que a decisão foi unilateral de dispensá-lo do jogo de amanhã e de não contar com ele, possivelmente nos próximos jogos. Desculpa, gente. Não foi unilateral, não. A decisão que a direção e a gestão está tendo, tardiamente, não foi unilateral. Porque ele provocou isso. O unilateral foi o que ele fez, tentando transformar a história dele maior do que a de uma conquista, como aconteceu no domingo. Isso foi unilateral. Desrespeitando mais uma vez a instituição, a quem lhe deu a mão e os torcedores. Quando ele decidiu falar o que ele falou, dar o depoimento dele, da forma que fez, ele agiu de forma unilateral. Pois muitos não sabiam da decisão. A gestão não sabia da decisão. O elenco não sabia da decisão. E agora ele vem falar sobre a atitude unilateral. Faça-me o favor, Gabriel. Não manche mais a história da instituição que tanto o apoiou. Agradecemos por tudo que você fez, pela ajuda nos títulos que nos trouxe, que não foram conquistados sozinhos por você. Tivemos um elenco para isso, assim como ainda temos, e que mesmo sem você conquistaremos muitos outros títulos. Mas não manche o nome do Flamengo. Não manche a história da nossa torcida. E principalmente, não manche a carreira de quem sempre te apoiou. Pois quando o Felipe Luiz disse que iria até o fim, ele falou sério, de coração. Mas parece que você não se importou sequer um segundo com a vontade do Felipe Luiz. Se importou apenas com a sua, que é o que você vem fazendo há bastante tempo. Pensando somente em você, pensando somente na sua carreira e pensando somente no seu ego inflado. Não, você não é nosso ídolo. E nunca será. Poderia, se a história tivesse sido de forma bem diferente do que a que você construiu e finalizou. Você não é nosso ídolo, Gabriel. Que vá procurar a idolatria em outro clube, porque no nosso você não encontrou. Ou melhor, até poderia ter encontrado, mas jogou fora na primeira oportunidade que teve. Ficará lembrado pelos gols, mas manchado pelas histórias e pelas decisões tomadas por você. Mais uma vez eu encerro, e aí eu quero que vocês todos deixem seu comentário aqui sobre o que vocês pensam das atitudes dele, de tudo que vem acontecendo, de tudo que aconteceu. Deixa aqui o seu comentário, que é importante para a gente poder continuar debatendo. Como eu falei, eu sou Venâncio Costa e esse aqui é o nosso canal A Voz da Nação Rubro-Negra, para a gente poder falar muito sobre o Flamengo, que é o nosso amor, a nossa paixão,
mas principalmente a instituição que nós respeitamos. Entendeu, Gabriel? Respeitamos. É isso que nós esperamos dos nossos ídolos. Se você puder, curta o nosso vídeo, deixe seu like, ativa o sininho aqui, compartilhe também, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E eu finalizo o vídeo repetindo: nunca fez tanto sentido a música que ele mais cantou. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. E que isso sirva de aprendizado para você no futuro. Boa sorte na sua caminhada, menos contra o Flamengo.